Fala, meus lindos, como que vocês estão? Vamos para nossa aula semanal. Hoje, provavelmente, uma das aulas mais práticas para vocês. Por que práticas? Porque se você pegar isso daqui e utilizar essas ferramentas como parâmetro para você conseguir empilhar novos hábitos, para você conseguir tirar hábitos antigos e colocar hábitos novos, você vai ter muito resultado. Então, essa aula aqui ela é uma base. Ok? Ela é uma base por quê? Porque quando a gente fala de criação de hábitos, hábitos são a base para qualquer evolução. Não tem como você evoluir se teus hábitos são os mesmos. Se teus hábitos são os mesmos, você é a mesma pessoa, portanto você não evoluiu. Então, para você evoluir, existe a necessidade de você mudar hábitos. Por que, que a gente sempre bate na questão do hábito? O que, que é um hábito? Tá? A princípio, hábito é toda ação que você toma inconscientemente. Ou seja, você não pensa quando você vai amarrar o cadarço. Você viu desamarrado, você ver desamarrado é o estímulo e você toma a ação, tá? Então você faz o hábito sem nem mesmo pensar sobre. Por que que isso é tão importante? Porque nós, seres humanos, não pensamos o tempo todo. A maior parte do tempo, nós estamos agindo no automático. Então, é muito complicado você deixar a sua vida no automático se o piloto automático for ruim. Imagina o seguinte, a maioria das pessoas tem hábitos destrutivos. E ao mesmo tempo que elas têm hábitos destrutivos, elas também são controladas pelo mesmo piloto automático que eu e você. E quando essa pessoa é controlada por esse piloto automático, ela sempre vai fazer aqueles hábitos que são destrutivos. Então ela come doce, ela não treina, ela passa o dia inteiro no celular, ela usa droga, então diversas coisas que podem ser destrutivas, que estão embutidas na tua mente e que sempre que você estiver no piloto automático você vai fazer. Então a pessoa que ela está comendo doce todo dia, ela não precisa pensar para comer doce, ela simplesmente come o doce. Você entende qual é a gravidade disso? Então vamos lá. Como que você se torna uma máquina de bons hábitos? É importante. Afinal, eu inclusive indiquei esse livro para vocês e leiam esse livro, tá? É um livro que eu basicamente me baseio nele para poder pensar e agir em relação aos meus hábitos e dos meus alunos. Então vamos lá, o que são hábitos atômicos? Isso daqui são hábitos atômicos, esse pensamento de 1% melhor todos os dias. Além disso, se você se tornando 1% melhor, no longo prazo você se torna muito melhor. Então, o que a gente tem que pensar? Por exemplo, você quer passar um concurso. Os seus concorrentes estão estudando, certo? Eles podem estudar 4, 5 horas por dia, talvez você estude 3. Só que como você vence eles? É estudando mais que eles? Não, não é estudando mais que eles. Você vence o seu concorrente fazendo aquilo que ele não faz. Como que você vence ele? Você vence treinando melhor, se cuidando melhor, tendo uma cognição melhor, buscando mais ferramentas para melhorar teu sistema cognitivo. Então, quando você vai estudar, a tua absorção de conhecimento é muito maior que a dele, mesmo que ele estude mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou atleta de jiu-jitsu, tá? Eu sou faixa preta, já fui campeão de alguns campeonatos importantes, como a JP e alguns outros. Então eu me consideraria uma pessoa que está ali próximo da elite do esporte. Muitas vezes eu luto com pessoas que vivem do jiu-jitsu e eu não vivo do jiu-jitsu. O jiu-jitsu não me dá dinheiro, eu faço simplesmente porque eu amo, claro. Então vamos lá. O que acontece? Como que eu venceria esse cara se ele tem muito mais tempo disponível que eu? Como que eu venceria esse cara se ele pode dispor praticamente o dia inteiro dele para fazer aquilo? Eu não posso vencer ele no jogo dele. Então eu saio do jogo dele e eu vou para outro jogo onde eu melhoro todo o meu entorno. Então eu basicamente, se eu não posso treinar o quanto ele treina, se eu não posso me dedicar diariamente ao jiu-jitsu o quanto ele se dedica, eu me dedico em outras áreas. Então a minha alimentação vai ser melhor que a dele, o meu sono vai ser melhor que o dele, eu vou sair menos vezes da dieta, eu vou sair menos vezes da rotina, eu vou fazer tudo perfeitamente para poder compensar aquilo que eu não faço em relação ao jiu-jitsu especificamente. Então eu estou melhorando outros 1% para melhorar o 1% que eu realmente quero. Perceba que muitas vezes eu ganho de caras que realmente são caras que vivem do esporte. E você sendo uma pessoa, eu não diria amador, mas você seria sendo uma pessoa que não vive do esporte, mas
que ganha de uma pessoa que vive, você está fazendo alguma coisa que ele não está fazendo. Então você não tem que tentar ganhar a pessoa no jogo dela. Às vezes o cara estuda 5 horas por dia, você não vai tentar estudar 6. Você vai melhorar o teu entorno. Você vai melhorar outras coisas que essa pessoa não está melhorando. É assim que você vence a concorrência. É assim que eu venço a concorrência. É assim que nós vencemos a concorrência. Essa visão aqui, sinceramente, se você embutir isso na tua mente, você vai conseguir resultados muito expressivos na tua vida. De verdade. Então vamos lá. Então se liga aqui. Aqui ele mostrou um gráfico, tá? 1% de melhora todos os dias, olha o quanto melhora com o tempo. É uma melhora muito expressiva, tá? Assim como 1% de declínio também tem um declínio expressivo. Só que a melhora é muito mais expressiva. Então você consegue evoluir muito se você melhora. 1% todos os dias. Vamos lá. E tem isso aqui que é muito importante, que são as 3 camadas da mudança. O que seriam as 3 camadas da mudança? A gente tem aqui, então, 3 layers of behavior change. Vamos lá. A camada mais iniciante, digamos assim, seria a camada onde você busca resultados. Então, se você entrou na academia, você não quer nada além de, eu quero emagrecer alguns quilos, eu quero melhorar minha autoestima. Então, o que você está buscando ali são alguns resultados, tá? Apenas. Essa é a camada inicial. Você é o iniciante nisso daí, beleza? Quando você chega na segunda camada, que é a camada do processo, onde você começa a identificar que se apegar a resultados não é tão eficiente assim, é muito mais importante que você se apegue ao processo em si. Então você começa a pensar assim, caramba, ao invés de me preocupar se eu vou ganhar 5 quilos esse mês ou se eu vou perder 5 quilos esse mês, eu tenho que me preocupar simplesmente em comer bem todos os dias, treinar todos os dias e fazer isso todos os dias constantemente. Então você está preocupado com o processo, ok? Essa é a segunda camada. A terceira camada, a gente já fala de algo muito mais profundo. A terceira camada é quando aquela ação, aquele hábito se torna uma identidade sua. Então, a partir desse momento, você não treina mais pelo resultado e você não está preocupado também com o processo. Você faz aquilo porque faz uma parte da tua identidade. Então, você treina lá há 5 anos, aquilo dali não faz mais parte de uma questão de resultado ou de aproveitar o processo, nada disso. Você simplesmente treina porque você é uma pessoa que treina. Você se torna a pessoa que faz aquilo. Então, essa é a última camada que você tem que atingir. É nesse ponto que você se torna o cara que realmente vive aquilo que você está falando. Beleza? Vamos lá, então. Então, você tem que definir o que você quer ser e não o que você quer fazer. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Cara, eu quero começar a correr. Isso é uma ação, certo? Eu quero começar a correr. Isso é diferente de você falar assim, eu quero ser corredor. Você entende a diferença? Cara, eu quero começar a ler. Não, eu quero ser leitor. Eu estou trazendo para mim a identidade da coisa. Eu estou me tornando aquilo. Eu estou me tornando aquele hábito. A partir desse momento, aquele hábito se torna uma parte do meu ser. Isso é muito importante, porque quando você entende isso, você começa a deixar de ficar pensando, caramba, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não, aquilo faz parte de você. Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu não quero emagrecer. Imagine que você já é magro. Haja como se você já fosse magro. Então assim, eu sou magro. Como que uma pessoa magra come? O que uma pessoa magra faz? Embora você não seja magro ainda. Então você já está internalizando hábitos que vão te ajudar a chegar no teu resultado, no teu objetivo. Sem necessariamente se preocupar com o resultado. Você entende a complexidade disso? Então, isso aqui é muito poderoso, beleza? Muito poderoso mesmo. Continuando. Isso daqui já é uma ferramenta. A ferramenta do empilhamento de hábitos é para você se tornar alguém que consegue fazer mais coisas de forma mais eficiente. O que seria o empilhamento de hábitos? Imagina o seguinte. Eu vou correr e eu tenho que tomar banho de sol. Cara, por que eu não corro sem camisa e tomo meu banho de sol enquanto corro? Você está matando 2 coelhos com uma cajadada só. Você está resolvendo 2 problemas em um. Você está tomando 2 pílulas em uma pílula só. Então, quanto mais você consegue empilhar os teus hábitos,
primeiro de tudo, fica mais fácil de manter. Porque imagina, às vezes você já tem o costume de tomar banho de sol, mas você não tem o costume de correr. Então, quando você junta o correr com o banho de sol, o fato de você ter que correr para tomar o banho de sol faz com que você procrastine menos o correr. Então, fica mais fácil de você começar um novo hábito. Você ancora um hábito que você quer criar em um hábito que você já tem. Por exemplo, eu tomo banho gelado todos os dias. E eu comecei a fazer respiração guiada no banho gelado. Eu já fazia respiração guiada, mas não fazia no banho gelado. Agora, quando eu vou tomar banho gelado, eu faço a respiração guiada. Eu estou empilhando meus hábitos. Por quê? Porque meu dia vai ficar muito mais produtivo, que eu estou empilhando coisas, eu estou fazendo coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu faço isso, eu estou ganhando tempo no meu dia. E tempo, hoje em dia, é algo preciosíssimo. Eu duvido que vocês, talvez você não trabalhe e esteja estudando para uma coisa, mas se você conseguir aprender a partir de hoje a gerenciar o teu tempo, quando você tiver um trabalho, quando você tiver uma demanda de tempo muito grande, você já vai estar preparado para isso. Ok? Então perceba isso. Gerencie seu tempo. E o empilhamento de hábitos vai te ajudar muito nisso. Então, por exemplo, aqui, correr, tomar banho de sol, ouvir um podcast em inglês enquanto faz cardio. Faça coisas que se complementam. Faça ao mesmo tempo. Não é... Agora, não confunda isso com ser multitarefa. Ser multitarefa, por exemplo, eu estou estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Não, isso não tem nada a ver. Porque isso não é empilhamento de hábitos. Você está fazendo duas coisas de forma porca. Isso daí é o que você está fazendo. Você não está nem estudando direito e nem trabalhando direito. Agora, empilhamento de hábitos é outra coisa. Por exemplo, eu estou ouvindo podcast enquanto faço cardio. Eu não estou atrapalhando meu cardio porque eu estou ouvindo podcast. Assim como eu não estou atrapalhando ouvir o podcast porque eu estou fazendo cardio. Tem que ser coisas que se complementam. Não é simplesmente qualquer coisa. Ok? Perceba isso. E aqui, as 3 regras para criar um bom hábito. Isso aqui é coisa simples. Primeira coisa que você vai fazer, você tem que tornar o hábito claro, tá? Como assim, cara, tornar a porra do hábito claro? Entenda uma coisa. Muitas vezes, vocês codificam demais. As pessoas codificam demais um hábito. Então, o hábito, ele se torna muito... Cara, ele se torna muito complicado de você entender ele. Se você torna ele claro, por exemplo, eu tenho que treinar todos os dias. Eu acordo, eu já deixo o tênis preparadinho ali, eu já deixo a roupa preparadinha ali, já deixo o carro do jeito mais fácil de tirar, eu já deixo tudo pronto. Isso daí, quando eu passo por ali e vejo a roupa preparada, eu vejo o tênis preparado, e eu tô falando pro meu cérebro assim, caramba, realmente, tá tudo pronto, é só ir, tá? É só ir. Então, tá claro pro meu cérebro. Tá claro? Por quê? Porque tá à mostra, tá aparente. Claro, a gente pode... Qual seria o contrário de claro? Escuro. Então, o hábito tá escuro. Cara, porra, eu tenho que treinar, mas o meu tênis tá escondido lá na última gaveta. Se eu não vejo o tênis, eu não lembro que eu tenho que treinar. Então, você tem que deixar as coisas claras. Por exemplo, eu quero ler a Bíblia todos os dias. Porra, deixa a Bíblia em cima da mesa. Que quando você passar por ali, você vai ler, você vai lembrar de ler. Agora, se você deixa a Bíblia escondida no armário, no segundo andar da casa, no quarto de não sei quem, você não vai lembrar. Você vai chegar no final do dia, putz, esqueci de ler a Bíblia. Isso vai acontecer um dia atrás do outro. Então, a primeira coisa para você conseguir começar a fazer um hábito é deixar ele claro, deixar ele visível. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, você vai também, ainda na parte do tornar o hábito claro, você vai definir hora e data para fazer as coisas. Porque imagina o seguinte, cara, eu tenho que treinar. Mas quando que eu tenho que treinar? Não sei. Hoje. Que horas? Não sei. Isso daí, pro teu cérebro, é uma colher de mão... é uma mão cheia de procrastinação, pô. Porque a partir do momento que você não define horário, você não define dia, você não define o como, você tá dando uma desculpa pra chegar no final do dia e falar assim, putz, já passou do meu horário, não dá mais pra fazer. Agora, se você fala assim, eu vou treinar amanhã, às 13h15 da tarde, e eu vou treinar pernas, eu vou começar com agachamento, o que eu tô fazendo? Eu tô dando uma missão pro meu cérebro. Eu tô falando pra ele assim, bicho, tu tem isso daqui pra fazer, velho. Se organiza, deixa o dia pronto.
Agenda para outro horário o que tiver de compromisso. Esse horário aqui é de treino. Esse horário aqui eu vou treinar. Então você está deixando claro de duas formas. Primeiro você deixa o tênis visível, você deixa a roupa visível e depois você fala que é em tal horário, de tal forma, de tal maneira, que vai ficar muito simples de você entender que aquilo ali é o que você tem que fazer naquele horário. Não dá pra ficar deixando as coisas tipo assim, a maioria faz assim, quando você vai treinar? Eu acho que eu vou às 5. Aí chega às 5 o cara não foi treinar. Eu acho que eu vou às 8. Aí chega às 8 o cara tá morto e não quer ir treinar. Então, é primeiro você definir tudo e depois você começar a agir. Não adianta você querer agir se você não define as coisas. Quanto mais claro for o que você quer, mais fácil você chegar naquilo ali. Ok? O segundo passo das nossas 3 regras é tornar o hábito fácil. Como seria o fácil? Olha, eu tenho 2 academias para treinar aqui na cidade. Vamos pensar, óbvio, eu tô falando hipoteticamente, tá? Tenho 2 academias para treinar na cidade. Uma fica a 12 quilômetros da minha casa. Tenho que pegar 2 ônibus, tenho que pegar um barco, tenho que matar uma onça e pular num crocodilo e nadar com ele até o outro lado do rio. E existe uma outra academia que é na esquina da minha casa. Qual que é mais fácil de você fazer? Obviamente eu tô sendo bem extremista aqui, né? Mas a questão que eu tô querendo que você entenda é que quanto mais simples e fácil for de você chegar a fazer aquele hábito, menor a chance de você procrastinar aquela porra. Então não dá pra você colocar coisas muito difíceis pra fazer. A maioria das pessoas fazem isso. Pô, eu vou treinar naquela academia ali que é mais bonita. Academia do outro lado da cidade. Aí vai pegar trânsito, aí gasta gasolina, aí fica tudo mais difícil, perde tempo. Você já vai ter várias desculpas pra poder procrastinar esse treino. Agora, se é na tua esquina, cara, qual que é a desculpa pra procrastinar? O que tu vai dar de razão pro teu cérebro? O teu cérebro, ele gosta de razão. O teu cérebro, ele gosta de razão. Então vai ter que falar pra ele assim, eu não tô indo por causa disso. Pra você não se sentir mal. E qual vai ser a desculpa? Se é na esquina, se é do lado, não tem. Você vai se ferrar. Então entenda isso. Aqui, então aqui já dei o exemplo. Matricule-se na academia mais próxima da sua casa. É um exemplo, isso aí serve para muitas coisas, tá? Aqui a gente também tem a forma número 3, a regra número 3, que é você tornar o hábito atraente. Como assim, Cado? Vou te dar um exemplo. Numa cidade da Europa, não lembro, desculpa, mas eu não lembro agora qual que era o país e qual que era a cidade. Na Europa, tá? Na Europa. Uma cidade pequena, o governo estava preocupado com a quantidade de pessoas obesas, que nunca tinha sido, a cidade sempre foi uma cidade marco de atleticismo e etc. Então eles começaram a fazer uma proposta. Eles começaram a fazer corridões nos finais de semana. A cidade é uma cidade pequeniníssima, 15 mil habitantes. E eles começaram a fazer corridões nos finais de semana. Só que, a princípio, esses corridões tinham baixa aderência, pouca gente ia. O que eles fizeram? Eles colocaram um corridão. E depois do corridão, eles faziam uma festividade ali depois do corridão. Só que só poderia participar da festividade quem participasse do corridão. Ou seja, uma colher de mel e uma colher de remédio. Obviamente aqui tá no inverso, né? Mas o que acontece? Quando você coloca um ganho por trás de algo que é difícil, você está dando pro teu cérebro uma razão para fazer aquilo. Tipo assim, caramba, eu vou ter que ir até lá não sei onde. Mas chegando lá vai ter não sei o quê. Imagina o seguinte, por que uma pessoa anda 100 quilômetros pra ir num restaurante que ela gosta, muitas vezes? Aqui, por exemplo, a galera vai eu moro em Foz do Iguaçu, a galera vai até o Castelinho, que é lá próximo de Matelândia, que é 70 quilômetros daqui. Por que a pessoa faz isso? Porque nessa dificuldade, que é o caminho, você tem lá o ganho, que é a comida que você gosta. Isso serve pra tudo, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar pra mim, cara, se eu treinar todos os dias da semana, final de semana, eu vou me permitir comer algo diferente, gostoso, que eu gosto. Coloca isso como regra pra tua vida. E você fala assim, caramba, aí você passa a semana inteira, se eu sair da dieta hoje, aquele doce que eu ia comer no final de semana não vai ter mais sentido. Então você começa a negociar com o teu próprio cérebro. Cara, você tem que negociar com o teu próprio cérebro. No começo você negocia, depois você manda nele. Hoje eu mando no meu cérebro, mas no começo eu negociava. Vai negociando com ele. Chega uma hora que ele fala assim, eu quero doce. Aí tu fala pra ele, foda-se. Mas hoje em dia não tem como. Porque ele ainda não tá treinado. Entendeu? Então tu tem que treinar teu cérebro. Primeiro tu negocia. Cara,
Aguenta hoje aí, amanhã a gente come, não sei o que, sábado a gente come. Agora, quando tu já treinou ele, tu fala assim, irmão, se vira. O problema é teu se tu quer doce. Eu vou comer doce só daqui 3 meses. E ele aguenta. Então você manda na parada. Então agora você tá talvez você já esteja chegando na fase de mandar, mas a maioria provavelmente aqui vai estar na fase ainda de negociar com o cérebro, beleza? Vamos lá. Então você entendeu isso aqui? Quando você quiser fazer uma coisa que é difícil, se dê uma recompensa. Isso vai deixar a coisa mais atraente. Por exemplo, se eu entrar no banho de gelo hoje, no banho gelado hoje, eu vou fazer não sei o que pra mim, à tarde. Eu vou lá na cafeteria tomar um cafezinho. Pô, é uma coisa que pra você pode ter um significado legal. Então, busque pra você o que significa uma coisa dessas. Busque algo que você vai gostar de fazer e faça isso. Vai fazer muito fácil, vai fazer muito bem pra tua manutenção dos teus hábitos. Aqui, ó. E aqui a gente chega mais uma vez no bendito ambiente. Não tem como fugir dessa porra. Eu vou falar disso praticamente toda a aula pra vocês. Não tem como fugir porque, cara, isso daí, o ambiente é o alicerce dos hábitos. O ambiente é onde tudo acontece. O ambiente é onde tudo está sendo influenciado. Então, se você não entender que o ambiente importa muito, você vai estar cometendo um erro grandioso. E sim, eu bebo muita água. Vamos nessa. Então vamos lá. Cara, primeiro conceito que eu tenho que trazer pra vocês é que ambiente importa mais que disciplina. Cado, por quê? Entenda algo. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Talvez alguns de vocês olhem pra minha vida hoje e falem assim, caramba, Cado, tu é muito disciplinado. Eu concordo, eu sou disciplinado. Mas o que me faz me destacar de outras pessoas que talvez sejam disciplinadas também é que o meu ambiente é muito bom. Como assim, seu ambiente é muito bom, cara? Cara, a minha casa é minha casa. Aqui dentro só entra a comida que eu quero que entre. Aqui dentro só entra as pessoas que eu quero que entre. Aqui dentro só se ouve o tipo de música que eu quero que ouça. Então, o que acontece? Quando você cria o seu ambiente buscando alta performance, esse ambiente ele vai estar te impulsionando o tempo todo. Eu não preciso ser disciplinado em casa. Por que eu não preciso ser disciplinado em casa? Porque a minha casa, ela não tem nada que me gere desejo de sair da disciplina. Você entende isso, cara, como isso é interessante? Imagina o seguinte, na minha geladeira não tem doce, no meu armário não tem nada que vai me fazer mal. Na minha TV, na pesquisa lá do YouTube, não tem música que é ruim. Então nada aqui em casa me estimula pro que eu não quero. Compreendeu? Nada. Outra coisa, se você entrar no meu perfil lá, eu sigo 30 pessoas. Veja se eu sigo uma página de fofoca. Veja se eu sigo alguém que não fala de evolução física, evolução mental, evolução financeira. Eu só sigo pessoas desse tipo. Por quê? Porque o meu ambiente, ele tem que reduzir a minha necessidade de ser disciplinado. Quando que eu preciso ser disciplinado? Quando eu vou sair, por exemplo, para jantar com os amigos, eles vão beber, eles vão comer doce, eu não quero sair da dieta esse dia. Então eu vou continuar na minha dieta. Nesse dia, nesse ponto específico, eu preciso ser disciplinado. Mas se eu precisasse ser disciplinado todos os dias, eu falharia muito mais do que eu falho. Só que eu não preciso. Então o que você tem que entender é que se você mudar o teu ambiente de acordo com o que você quer, você não precisa ser disciplinado o tempo todo. Então, porra, se tu tá querendo parar de comer doce, para de comprar essa porra. Se tu quer parar de comer isso, para de comprar isso. Porque é assim que tu para de comer. Não é simplesmente comprando e falando assim, eu vou virar um monge. Não, não é assim. Porque quando você decide virar um monge, você tá gastando tua disciplina o tempo todo. E disciplina tem limite, velho. Disciplina, ela esgota. Se você é disciplinado por uma semana, por 5 dias, por 3 dias, chega um momento que tu olha pra porra do doce e fala assim, eu te quero, irmão, vem comigo. E tu pega e tu come a caixa inteira. Que é aquele momento que tu tá frágil. Só que nos momentos que eu tô frágil, acontece comigo também, nos momentos que eu tô frágil, eu tô em casa. Na minha casa só tem chuchu, brócolis, arroz, frango, ovo, banana. Eu vou comer o quê? No máximo eu vou comer banana com mel. Saiu da dieta? Não saí da dieta. Então essa é a questão. A questão é que na minha casa, se eu quiser ser indisciplinado, mesmo sendo indisciplinado, eu não saio da minha dieta.
eu não saio do meu planejamento, eu não me destruo, eu não consigo fazer coisas que me destroem. Agora, se você tem ali na sua casa coisas que te facilitam a autodestruição, você tá na merda. Desculpa falar isso, mas você tá na merda. Então, aqui que a gente fala isso, que você não precisa, ninguém é disciplinado o tempo todo, você precisa do seu ambiente modulado para não necessitar da disciplina, ok? E aqui uma história para você pensar sobre. Essa história, eu já contei ela algumas vezes, talvez você tenha ouvido, talvez não, mas essa história ela é bem interessante. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos mandaram 100 mil soldados, ou 120 mil soldados, mais ou menos isso. Desses 120 mil soldados, que foi uma leve específica, 30 mil ou 40 mil soldados ficaram viciados em heroína, tá? Viciados em heroína. Para você que não sabe, a heroína é uma das drogas entorpecentes mais fortes já criadas. O vício em heroína é tão forte, a droga é tão poderosa que você pode morrer de overdose em uma única aplicação de heroína, que ela é intravenosa. Então imagina o seguinte, esses caras estavam viciados nessa droga fortíssima e os Estados Unidos estavam preocupadíssimos quando eles voltassem para casa. Então o governo estava preocupado quando esses caras voltassem para casa, porque, porra, o cara tá viciado em heroína, ele vai voltar para os Estados Unidos, o cara vai voltar viciado, vai querer matar a gente, o cara é um soldado mortífero, bem treinado, mata a gente, usa bomba, tem arma, não sei o quê. Só que o que aconteceu? Quando os caras estavam no Vietnã, o que era o Vietnã na época? Era um ambiente de guerra, era um ambiente de catástrofe, era um ambiente de morte, era um ambiente de prostituição, era um ambiente de estupro. Isso tudo são espólios da guerra, ok? E esses caras estavam expostos a esse ambiente. Só que, quando eles saíram do Vietnã e voltaram para os Estados Unidos, 99% desses caras, vamos botar aí 38 mil, 39 mil pessoas dessas 40 mil, chegaram nos Estados Unidos e simplesmente abandonaram o vício em uma droga fortíssima do dia para a noite. Uma pequeniníssima porcentagem dos soldados voltou ao vício em algum outro tipo de droga. A grande maioria, esmagadora maioria, conseguiu simplesmente se livrar do vício pela simples mudança do ambiente. Isso que aconteceu foi tão importante que mudou completamente o curso dos estudos sobre vícios. Porque antigamente se entendia que um vício ele não pode ser vencido a partir do ambiente. Hoje se sabe que o ambiente é o principal fator de vencer um vício. Eu vou te dar um exemplo, um outro exemplo. Quando um viciado em drogas vai para uma casa de reabilitação e ele fica limpo na casa de reabilitação, por que na maioria das vezes esse cara volta a cair no vício quando ele volta para casa? Porque quando ele volta para casa, ele saiu do bom ambiente da casa de recuperação e ele voltou para o mesmo ambiente da casa dele, com os amigos dele, com os conhecidos dele, que também usam drogas, que também o influenciam para usar drogas, para o mesmo estresse do dia a dia. Então ele volta a usar drogas quando ele sai da casa de reabilitação. Você percebe então que o ambiente ele é fundamental quando a gente fala de lidar com um vício, ok? E qual que é a questão? Como que a gente diferencia vícios e hábitos? Vícios e hábitos, eles são formados da mesma forma, tá? Numa parte do nosso cérebro chamado centro de recompensa. Então, vícios e hábitos, basicamente, são regulados pela mesma raiz cerebral, tá? Pelas mesmas estruturas. E qual que é a grande questão? O que diferencia um vício de um hábito? Cara, o conceito. Um vício é uma coisa que é ruim e um hábito é uma coisa que é boa. Basicamente isso. Então, um hábito ruim é um vício. Você entende? Então, hábitos bons não são vícios. Por exemplo, eu tomo muita água. Eu tenho esse hábito de tomar água. Eu sou viciado em água? Não, eu não sou viciado em água. A origem da palavra vício, se eu não me engano, vem do latim victus. Victus. É algo do tipo. E victus significa falha. Ou seja, o vício é uma falha. O vício é um erro. É uma coisa que você erra constantemente.
tomar água não é um erro. Então, o que diferencia um vício de um hábito é, de fato, o conceito de ser bom ou ser ruim. Se é bom ou ruim, depende do que você está fazendo com isso. Por exemplo, talvez uma pessoa possa, sim, ser viciada em uma coisa boa. Por exemplo, sexo. Sexo não é uma coisa boa? É uma coisa boa, excelente, incrível. Só que quando você faz sexo o tempo todo com pessoas diferentes, ele se torna uma coisa ruim, se torna um vício. Mas, se você fizer sexo o tempo todo com a sua esposa, dentro do matrimônio, ou então com sua namorada, com seu namorado, ou então com seu dependente, cara, não é vício, é hábito, é bom, não é? Não tá te fazendo bem, não tá melhorando a tua vida? Então, pô, a gente pode definir vício como algo que piora a tua vida e hábito como algo que pode melhorar a tua vida, tá? Então, hábito ruim é complicado porque hábito ruim é vício. Beleza? Vamos nessa. A dopamina é o neurotransmissor responsável, vamos falar assim, não é o único, mas é o principal responsável por regular esse sistema de recompensa. Então, quando você tem um vício em dopamina de fácil acesso, como por exemplo a pornografia, como por exemplo redes sociais, você está viciado em dopamina e o teu cérebro está desregulado. E quando você desregula o teu cérebro para o mal, você está dificultando também que ele se autorregule para o bem. Então imagina algo aqui. É muito mais difícil para uma pessoa que é viciada em pornografia treinar todos os dias. É muito mais difícil. É muito mais difícil para uma pessoa viciada em redes sociais para ela estudar todos os dias. Porque ela tem fontes de dopamina que já suprem essa necessidade de prazer. Que a dopamina não é bem sobre prazer, tá? É sobre motivação. Então a dopamina, ela é o neurotransmissor que te motiva a fazer algo. Ela é o neurotransmissor responsável pela busca. Então quando você está buscando algo, você está tendo dopamina no teu cérebro. E para você buscar, você precisa da dopamina. Só que imagina que você está com o cérebro desregulado em relação à dopamina e fica muito mais difícil de buscar algo. Porque você já está com o cérebro saturado. Então o cara que é viciado em pornografia, em rede social, viciado em álcool, viciado em droga, ele tem muito mais dificuldade para fazer coisas boas, como treinar, como beber água e etc. Então esse é o grande problema. E quais seriam as boas fontes de dopamina? O treino, leitura, tudo aquilo que você faz e que você sabe que te faz bem, lá no fundo você sabe que te faz bem, gera uma descarga de dopamina. Só que essa descarga de dopamina, ela é bem inferior a uma descarga de dopamina de um sintético, ou da pornografia, ou de um hábito vicioso, tá? Ou de um vício. Então é isso. E aqui, mais uma vez, a gente pode falar também de hábitos e genética. Essa história é bem interessante. Se liga nisso. Um pai, ele queria descobrir se hábitos e ambiente importam mais que a genética. Então ele fez o seguinte: ele sabia que ele não tinha uma genética incrível para matemática. Ele sempre soube disso porque ele não era um grande matemático. E ele teve 3 filhas, tá? Essas 3 filhas, ele queria ensinar xadrez para elas desde o nascimento. E descobrir se mesmo ele não tendo uma genética incrível, a mãe não tendo uma genética incrível, se elas se tornariam grandes enxadristas apenas pelo fato de terem treinado desde o início da vida. Ou seja, a partir dos hábitos, a partir do comportamento. E sim, o que aconteceu? Essas meninas treinaram xadrez a vida inteira, elas viveram no ambiente de xadrez, na casa delas só falavam sobre xadrez, o pai só dava peça de xadrez de presente, jogo de xadrez de presente, viagem para jogar jogo de xadrez de presente. Elas viveram uma vida em torno do xadrez. Então, elas se tornaram, se eu não me engano, uma delas se tornou a campeã do mundo mais jovem da história, a outra foi a não sei o que mais jovem da história também. Ou seja, o que ele comprovou aí? Que mesmo elas não tendo uma genialidade pro xadrez, porque ele não tinha uma genialidade pro xadrez, ele não tinha nenhum tipo de aptidão para matemática, e xadrez é pura matemática, as filhas dele, que foram expostas ao ambiente do xadrez desde a infância, que tiveram hábitos relacionados ao xadrez desde a infância, essas filhas dele se tornaram excelentes jogadoras. Excelentes jogadoras. Então, o que a gente pode concluir dessa história? Que quando você
coloca a genética como fator principal para a obtenção de algum tipo de resultado, você está errado. A principal ferramenta para você conseguir algum tipo de resultado em algo que você quer é o ambiente e são os seus hábitos. Isso é a primeira coisa. Então não importa se você não nasceu com a genética de não sei quem, se você não tem um não sei o quê, o que importa é o que você está fazendo todos os dias e onde você está todos os dias. Onde no sentido de ambiente e onde, não estou falando apenas do local, tá? Estou falando das redes sociais, estou falando das músicas, estou falando de tudo aquilo que a gente sempre fala. Então perceba isso, que a gente está falando aqui que a genética fica em segundo plano em relação aos hábitos e ao ambiente. Perceba isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixa um comentário aí embaixo. Uma aulinha relativamente curta, 35 minutinhos. Quero que você anote aí tudinho e vamos pra cima. Tamo junto e um grande abraço. Vamos nessa.